Cem Anos de Solidão, do colombiano Gabriel García Márquez, é uma das obras mais importantes da América Latina, se não a mais importante. Eu li esse livro aqui em 2024, mas recentemente eu me reconectei com a história porque eu comecei a assistir o seriado Cem Anos de Solidão da Netflix, que inclusive é uma das melhores adaptações que eu já vi. Se você já leu esse livro e tem interesse em assistir, eu recomendo demais, porque é muito fiel ao livro e eu acredito que é a adaptação no formato que o Gabo gostaria. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro e tentar explicar um pouco de por que ele é tão importante para a nossa cultura. Em 100 Anos de Solidão, é como se o Gabo tivesse escrito um épico sobre a América Latina, focando na família principal, que são os Buendia. A história começa com o casal Úrsula e José Arcádio Buendia, que são primos. Esse é um tema que a gente vai ver muito nesse livro, que é o incesto. Por conta disso, existia por parte da família da Úrsula um medo de que o filho fruto desse casamento seria amaldiçoado, ou seja, que ele nasceria com partes do corpo de um ser humano e partes do corpo de um animal, por exemplo, o rabo de porco. E é em meio a esse medo e essa preocupação que os dois resolvem sair do vilarejo onde eles moravam, junto com um grupo de amigos, para tentar encontrar o mar. Eu vou parar de segurar um pouco o livro, porque mais de 400 páginas isso aqui, galera. É uma peregrinação muito longa, dura mais de 2 anos, e eles nunca chegam ao mar. Mas eles chegam em um território próximo a um pântano, e ali eles fundam Macondo. Macondo é um lugar mágico, foi inventado pelo Gabriel García Márquez, mas é como se a gente já tivesse ido lá em algum momento. É ali naquela cidade em que toda a história se desenvolve e principalmente que a família dos Buendia se desenvolve. Eles chegam em Macondo já com o primeiro filho deles, que é o José Arcádio. E lá, o primeiro habitante a nascer em Macondo é o Aureliano. Aí, a gente já faz um adendo para uma parte muito importante dessa história, que é: os nomes se repetem muito. Praticamente todos os personagens têm o mesmo nome. Os homens ou são José Arcádio, ou José Arcádio Buendia, ou Aureliano, ou Arcádio. Pois é, as mulheres têm uma maior diversidade de nomes, mas a gente tem mais de uma Amaranta, mais de uma Remédios. Então, assim, esse foi um ponto muito difícil da leitura para mim, porque eu não conseguia me achar. Aqui, no começo do livro, tem uma árvore genealógica. Isso ajuda? Ajuda. Mas, assim, no meio da história, você se perde muito. Essa narrativa ela é muito interessante, porque é como se ele estivesse contando a história pra gente de uma forma fluida. Os capítulos são muito longos, alguns capítulos não tem nem parágrafo. São textos e mais textos, às vezes não tem falas. Então é realmente como se fosse uma forma de preservação dessa contagem de histórias na forma oral. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é fácil de se perder. Então não é aquele livro que você vai ler de uma forma fluida, que vai ser super simples. Ele é um pouco mais complicado. E a história da família Buendia, ela é repleta de repetições, de fantasmas, de maldições, coisas estranhas acontecem, coisas mágicas principalmente. Então é importante considerar tudo isso e, sinceramente, eu acho que essa é a grande magia da obra do Gabriel García Márquez. E é aquilo, para quem gosta de literatura, tem que entender que grande parte dos livros a gente não vai entender completamente. É muito mais a forma como você se sente lendo a história, como aquele mundo é construído. Isso é algo que eu tô refletindo muito agora que eu tô vendo a série. Porque quando você assiste, fica muito mais claro, porque tá sendo retratado cronologicamente, os personagens têm rosto, então eu não me perco mais naquela confusão entre os nomes e em que período que está sendo abordado, porque o Gabriel García Márquez, ele não fala em nenhum momento que a gente está na Colômbia, ele não fala que ano é, ele em nenhum momento tem nenhuma marcação de local e de tempo. Então,
Sem essas dificuldades da narrativa, você percebe que a história é genial e muito cativante. E eu acho que o mais incrível dessa história é que tudo que acontece dentro da casa dos Buendia e em Macondo, no geral, é uma metáfora perfeita para a América Latina. E é tão bonito quando a gente vê um livro que retrata a nossa história e a nossa cultura, ainda mais de uma forma tão sensível. Porque aqui em Macondo, os personagens eles são acompanhados por guerras, pela colonização, pelo autoritarismo, pela esperança e principalmente pela solidão. Essa família é rondada pela maldição da solidão. E é impressionante como as coisas acontecem de forma circular. As histórias se repetem, os erros se repetem, os fantasmas se repetem. O novo sempre chega, mas a família Buendia nunca muda. Ler 100 Anos de Solidão é uma experiência transformadora. Eu acredito que não tem volta e existe um antes e depois de nós como leitores ao entrar em contato com esse livro. E também de nós como latino-americanos. É um livro que exige da gente, mas que dá muito em troca. E que para mim é uma das maiores obras já escritas. O que ele faz aqui com o tema da solidão é muito genial. E eu acho que esse elemento por si só já faz valer muito a experiência. Por isso fica aqui a minha indicação de 100 Anos de Solidão. E quem já leu, comenta aqui embaixo o que você achou da experiência, que nota você deu para esse livro, se você já leu alguma outra coisa do Gabriel Garcia Marques. Eu quero saber também do lado daí. Beijo!